Segunda pergunta do capítulo 3. Uma novidade bem-vinda na dinâmica dos processos é o mapeamento dos processos. Explique o que deve ser considerado para a realização do mapeamento dos processos. Primeira situação. E o que é BPM? Business Management Process. E quais são as atividades do ciclo de vida BPM? Então veja, nessa pergunta tem 3 situações a serem respondidas. Vamos lá. O que deve ser considerado para a realização do mapeamento dos processos? Existe um pré-requisito. Envolve a descrição de processos em termos de como as atividades se relacionam uma com as outras dentro desse processo. Isso é fundamental. Então, o que eu aprendo? Eu preciso descrever o processo. Pense aí simples, se você quiser praticar, descreva como é que é o seu processo de ir até o trabalho, desde o momento que você levanta da cama, tudo o que você faz até chegar no seu local de trabalho. Todo mundo tem isso na vida. Pessoa ou já teve ou ainda tem. Descreva. Ponha numa folha de papel, passo a passo, de como é que você realiza esse processo até chegar ao seu trabalho. Símbolos de mapeamento de processo são usados para classificar os diferentes tipos de atividades. Sim, e agora você pode usar da capacidade, a biblioteca que existe de símbolos, para você poder organizar a simbologia e facilitar aí um processo bem descrito, um fluxograma. E existe um conjunto universal de símbolos, que são utilizados em todo o mundo para um determinado tipo de processo, que podem ser dispostos em ordem, em série ou em paralelo, para descrever qualquer processo. Então, o que eu aprendi aqui nessa primeira análise? Que eu posso descrever livremente e depois posso me utilizar das simbologias, das bibliotecas que existem de símbolos, para eu criar uma linguagem universal, criar um fluxograma que todos possam entender. Tipos e processos. Segundo o guia BPM CBOQ 2009, há 3 tipos diferentes de processos de negócio. Primeiro, processos primários, também referenciados como processos essenciais. Então, esse exemplo que eu dei agora há pouco, a descrição de um processo onde você se levanta da cama, começa a se preparar até sair de casa para chegar até o seu trabalho. Esse processo é chamado primário, ele é essencial. Segundo processo, o processo de suporte. Eu utilizo para realizar o processo primário. Vamos falar de alguns suportes. Primeiro, lá em casa, eu levanto e eu preciso, no processo de higiene matinal, eu preciso ter alguns recursos. Eu preciso ter lá o chuveiro, eu preciso ter água disponível, eu preciso ter a pasta dental, eu preciso ter a escova de dente, depois eu vou tomar café, eu preciso de todos os insumos, os recursos de um café da manhã. Depois eu saio de casa, eu posso pegar um ônibus, eu posso pegar o meu próprio carro, eu posso pegar um táxi, ou seja, e aí vai. Todos os processos de suporte, eles têm que estar previstos. Por quê? Porque se você não tiver o processo de suporte previsto e à disposição, no momento requerido, na necessidade requerida, o teu processo primário não acontece. Você quer que ele aconteça, mas ele não vai, ele não acontece. Se eu vou trabalhar com o meu carro, mas eu sou negligente na manutenção do meu carro, e quando eu bato a chave para ligar o motor, ele não liga. Pronto. Eu já perdi o carro para ir trabalhar. Mas agora eu corro para pegar o táxi. O táxi está à sua disposição? Eu preciso chamá-lo. Eu tenho algum combinado com algum motorista de táxi para garantir que ele esteja todo dia nesse horário para que eu possa me deslocar e não perder hora lá no meu local de trabalho? Veja quantas nuances numa coisa simples no seu dia a dia.
Imagina isso dentro de um processo, dentro de uma empresa. O quanto que os processos precisam ser talhados, preparados, identificados os processos primários, identificados os processos de suporte e agora os processos de gestão. Processo primário precisa do processo de suporte. E o processo primário, o processo de suporte acontecendo, eu preciso de gestão, processo de gestão. Eu preciso que alguém faça a gestão desses processos, que garanta que essas coisas funcionem conforme previsto, que garanta os insumos, os recursos, toda a estruturação para que aquilo que eu pensei em fazer aconteça. Caso contrário, isso não é algo profissional. Porque quando eu me reúno para fazer uma coisa que nada foi combinado, nada foi entendido, e eu começo a fazer de qualquer jeito, em qualquer hora, isso pode ser, talvez lá num final de semana, num churrasco, numa atividade entre amigos, que o principal é descontrair. E as coisas vão acontecendo com muita descontração e com muita leveza. Tudo bem. Mas no ambiente produtivo, de trabalho, no ambiente na empresa, eu posso tocar as coisas dessa forma? De forma alguma, né? Na sua atividade laboral. Processo primário, processo de suporte e processo de gestão são fundamentais. Agora eu vou mostrar modelos de figuras que você vai ver na tela. O tradicional, está aí, ó. Um processo tradicional é, por exemplo, um organograma. Ele apresenta aí as caixinhas, as questões hierárquicas, quem comanda quem responde para quem. Isso é tradicional. Os processos também estão aí dentro, mas diria departamentalizados. Hoje em dia, modernamente, depois da globalização, depois dos anos 80 terem rompido com a Revolução da Informação, ainda são utilizadas, mas para mostrar a ordem que a empresa tem. Ponto, nada mais. Não dá mais para ficar organizando os processos produtivos a partir deste modelo. Vamos ver agora a gestão por processos, as interfuncionais. Olha a diferença da figura que aparece na sua tela. Eu tenho agora todos os departamentos nas colunas, aqui um exemplo comercial, industrial, financeiro, e os processos cortando cada uma dessas colunas, interrelacionando todas elas. A primeira aqui, por exemplo, desenvolvimento de produto é um processo. Ele passa pela área comercial, pela área industrial e pelo financeiro. Segundo exemplo, elaboração de propostas e vendas. Passa pela comercial, passa pela industrial e passa pelo financeiro. E assim por diante. Veja quantas situações típicas atravessam colunas definidas e departamentos, mas que agora subentende que seja um processo de amarração dentro da própria área e interrelacionando as suas áreas. Isso é diferente de eu trabalhar isolado dentro de um departamento. Tradicional versus interfuncional. Olha a figura que vem. À sua esquerda na tela, aí no slide, está uma estrutura funcional hierárquica tradicional. Ela está aí. Migrando para uma inclusão da dimensão de processos interfuncionais. Muda completamente a figura e isso é fácil de você verificar ao visualizá-las. É totalmente diferente a magnitude e o dinamismo de uma e de outra. Exemplos e mapeamentos de processos. Vamos ver alguns, os mais importantes. Espaguete. Eu não estou falando da massa, né? Do prato. O mapeamento de processo de espaguete, visualize um prato de espaguete. Isso, é esse mesmo que está visualizando. Um prato com todas aquelas, os espaguetes, um sobrepondo o outro, interrelacionado. Tem um processo que é desse jeito. Ele é um rolo, né, de caminhos, um sobrepondo o outro, uma confusão de fluxo,
como se fosse um prato de espaguete. Tem empresa que trabalha desse jeito, perdendo tempo, fazendo confusão, fazendo errado, se desgastando, criando animosidade no ambiente interno, passando vergonha com o cliente externo, ou seja, uma confusão. Tem empresa que trabalha assim, e os funcionários se desgastam, porque todo dia alguém tem que ir lá e esticar um dos espaguetes para ver se ele faz algum sentido. Então, o diagrama de espaguete, ao ser feito e analisado, como é que o fluxo de informações, os fluxos de materiais funcionam na empresa, ao traçar o diagrama, eu vejo o quanto que ele se sobrepõe, o quanto que ele é confuso. Qual que é a nossa missão, o nosso caminho? É abrir cada filete desse do espaguete. Abrir, e fazer com que eles se interrelacionem de uma maneira com um fluxo contínuo, um fluxo linear, que faça sentido. Você vai ter uma surpresa, você vai descobrir no meio desse espaguete que tem coisas que estão ali que não servem para nada. Só estão ali para atrapalhar, estão ali porque alguém esqueceu, estão ali porque não agrega valor nenhum ou que não faz sentido algum. E aí não tenha dó, elimine. Faça um espaguete linear, aberto. O fluxograma, o tradicional fluxograma, que aprendemos aí na faculdade, né? Está aí um estilo. Eu posso pegar meu movimento de processo e usar esse modelo que está aparecendo na tela aí para você, que é um fluxograma tradicional, onde tudo se clareia e eu posso enxergar o processo, né? E poder interpretar, avaliar o quanto que ele é favorável ou não. Terceiro exemplo, o CIPOC. O CIPOC está aí, ele é muito tradicional nas metodologias Lean. O S significa supplier, fornecedor. O I significa input, as entradas que o fornecedor produz ao nosso P de processo. O O significa output, tudo que o processo produz e entrega. Para quem? Ao customer. Quem que é o customer? O cliente. Então o CIPOC identifica todos os personagens de um processo, identifica o quanto que eles funcionam de uma forma harmônica e atende finalmente o customer, o cliente, na ponta final. E aí eu consigo enxergar o quanto que eu estou fazendo bem feito o processo do produto, o processo do serviço e o quanto ele pode ter de problemas a serem identificados. CIPOC é muito útil para isso. E como um último exemplo, eu trago o próprio VSM, o Value Stream Mapping, que está aí um exemplo de um VSM de manufatura, onde apresenta todas as caixinhas, fluxo de informação, fluxo de materiais, ou seja, 4 exemplos de mapeamento de processo que você pode utilizar deles para você enfrentar uma situação de processos para serem melhorados, serem agregados valores para que eles possam melhor competir. Esse livro trata de tudo isso, porém, eu posso ter todos esses recursos, mas lá no Lean Office, lá nos processos administrativos, eu preciso priorizar a descoberta daqueles que realmente são relevantes, aqueles que são críticos. Por essa razão de ter feito esse livro. O que é BPM? Está dentro da pergunta ainda. E quais são as atividades do ciclo de vida BPM? Por que eu trouxe isso? Porque isso que eu vou apresentar agora é uma estrutura muito bem montada para ajudar você a ter um ciclo de atividades orientadas, coordenadas, para você ter padrão em resolução de problemas dentro dos processos. É uma metodologia de gestão que exige das organizações uma mudança para o pensamento centrado nos processos. Ela tira você do vício, do cacuete, de ficar pensando na empresa dentro dos seus departamentos isolados. A empresa é uma corporação viva, pulsante, de inter-relações enormes e que isso não pode ser um espaguete, um rolo, uma confusão. O BPM é uma metodologia que te ajuda a pensar nessa dissolução. Está aí o exemplo, está aí o ciclo, as
6 etapas do BPM, ele está relacionado ao ciclo PDCA, famoso, conhecido de você, com certeza, e pare uma hora e preste atenção, seja aqui nessa aula ou seja lá no livro, ou vá buscar na internet esse ciclo BPM, se aprofunde nele, estude mais sobre ele. Eu trago ele como um parceiro para resolver o estudo de caso, para ter trabalhado na identificação dos processos críticos. Então, essa metodologia, passo a passo, né, são 6 etapas, ajuda você a estruturar melhor os seus processos.